Eu sempre penso, irmãos, eu sempre acredito que tudo que acontece no culto, tudo que acontece no culto, numa reunião como essa, onde o Espírito do Senhor tem liberdade para atuar, para funcionar, para movimentar em nosso meio, todas as vezes que eu chego nessa reunião, eu oro ali, eu entrego a direção do culto para o Senhor. Eu começo fazendo isso lá em casa, já oro lá em casa, e eu sempre digo: Jesus, tudo que acontecer no culto hoje, que seja segundo a sua vontade, o teu querer. Dirija, conduza a reunião, conduza o culto, conduza o momento de louvor, conduza a palavra, conduza, Jesus, tudo aquilo que acontecer no culto. Então eu só posso acreditar que tudo que acontece numa reunião como essa acontece porque o Espírito Santo está trabalhando. E quando nós cantamos, não é sempre que cantamos, mas quando cantamos, é porque eu creio que Jesus, através do Espírito Santo, está trabalhando no coração de alguém. Talvez alguém precisava ouvir nesta noite que Ele nos levanta quando a gente cai. Só Ele nos levanta ao cair. Ele ouve quando a gente chama por Ele. Ele ouve quando nós clamamos o nome dEle. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele nunca muda, Ele é fiel. Enquanto nós falamos essas palavras, enquanto nós liberamos esta palavra, eu sei que o Espírito do Senhor vai trabalhando nos corações e vai te ajudando a remontar sua fé, a encontrar em algum lugar aonde talvez você tenha deixado a sua fé de novo, para que você saiba que foi Ele que te trouxe aqui. Ei, você não está aqui nessa noite por acaso. Não existe coincidência com Deus, não existe. Deus te trouxe aqui, Deus nos trouxe aqui, porque essa reunião ela é revestida de um ambiente espiritual, ela é revestida da presença do Espírito do Senhor. Então espere grandes coisas do Senhor na sua vida. Numa reunião como esta, num culto como este, Deus pode responder perguntas, questões, coisas antigas que você vem colocando diante do Senhor. Numa reunião como essa, Deus pode tocar na sua saúde, se é isso que está te afligindo ou te entristecendo. Numa reunião como essa, Deus toca na tua vida, Deus toca nas pessoas pelas quais você tem orado, intercedido. Deus ouve a sua oração, Deus responde às suas orações. Num culto como esse, irmãos, Deus pode fazer tantas coisas, e Ele faz. Amém? Os irmãos creem? Amém, eu creio também. E a Bíblia diz que quando nós concordamos aqui, quando dois concordam sobre alguma coisa aqui, diz o Senhor, quando nós ligamos, quando nós concordamos, o Senhor nosso Deus e Pai também concorda nos céus, no que diz respeito a isso que nós falamos. Eu creio que o Senhor dos céus está com os ouvidos inclinados nesta noite para esse lugar, para a sua oração, para o seu pedido, para aquilo que você vem colocando diante dele. Creia, não duvide, creia, porque a resposta está com o Senhor. A Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Creia, porque Deus tem resposta para a sua vida nesta noite. Vamos ao texto, Bíblia aberta em Daniel capítulo 3. Nós vamos ler do 1º ao versículo 6º do capítulo 3 do livro de Daniel. Se você não trouxe Bíblia ou não está com Bíblia, acompanhe a leitura que está projetado o texto aqui atrás no telão. Diz assim a palavra do Senhor: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governantes, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta,
do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Amém e amém. Até aqui, meus irmãos, até esse versículo, apenas o versículo de número 6. Queridos, nesta noite eu quero meditar com os irmãos um pouquinho sobre essa passagem do livro de Daniel que nós acabamos de ler. Nessa semana que passou, nós estamos estudando na escola teológica, no curso sobre os livros históricos, e eu me peguei estudando sobre os livros históricos ao longo dessa semana, alguns dias dessa semana, e ao passar pelos livros históricos que nós estamos terminando, gravando o finalzinho da unidade 4, amanhã nós terminamos a unidade 4, para que a gente passe para os livros poéticos. Ao estudar os livros históricos, eu tive que recorrer, eu tive que ir ao livro do profeta Daniel, e eu passei por esse texto que nós acabamos de ler aqui ao longo desta semana. E ao revisitar o texto do profeta Daniel, que tem uma ligação com o momento em que nós estamos estudando lá no livro das crônicas de Esdras e de Neemias, nós estamos tratando sobre este momento, no nosso momento de estudo teológico, porque foi exatamente o momento, apenas para que a gente faça uma reconstituição do texto para os irmãos que não estão estudando, né, nos livros históricos da escola teológica, para que entendam, e eu vou tentar inserir esse contexto do texto que nós lemos dentro deste momento da história. A Bíblia diz, e a Bíblia nos dá as informações lá nos livros históricos, que a nação de Israel, depois de ter o reino dividido em dois, reinos do norte, sendo o reino de Israel, formado por 10 tribos, e o reino do sul, o reino de Judá, formado por 2 tribos, Benjamim e Judá. Essas duas nações divididas, reino do norte e reino do sul, por viverem uma vida afastadas do Senhor, distantes do Senhor, diz a Bíblia que Deus permitiu que viessem outros povos e outras nações sobre eles e os levassem cativos, presos, os tirassem da sua própria terra, e eles foram levados a uma terra distante. No caso do reino do norte, diz a Bíblia que os assírios, os povos assírios, no ano 722 a.C., diz a Bíblia que invadiu Israel, e depois de matar, esquartejar, destruir e provocar todo tipo de dano, levou um grande número do povo preso, cativo, para a Síria, como cativeiro, como prova de domínio, como prova de governo. O reino assírio invadiu Israel e levou o povo embora, o povo de Israel. O reino do sul continuou ainda vigindo, vigorando sobre Judá, e essas 2 tribos, Judá e Benjamim, eles ainda estavam como Jerusalém, como capital, eles estavam no reino do sul, reinando e governando. Porém, diz a Bíblia que muitos desses reis, dos reinos do sul, também não queriam nada com Deus, se afastaram de Deus, voltaram as costas para Deus, distanciaram-se do Senhor e da sua lei, e chegou o momento que diz a Bíblia que Deus permitiu que uma outra nação agora, a grande Babilônia, a nação mais poderosa da terra, com reis poderosíssimos, diz a Bíblia que a nação de Babilônia foi considerado o berço da civilização. Quem nunca ouviu falar das famosas obras da Babilônia, o famoso jardim suspenso da Babilônia, que foi considerado uma das maiores maravilhas do mundo. Diz a Bíblia que Babilônia, a grande Babilônia, a nação poderosa da Babilônia, invadiu Judá, porque o rei Joaquim era o rei na época, e ele decidiu não pagar mais tributos para a nação de Babilônia, e os reis da Babilônia invadiram Judá. Diz a Bíblia que saquearam, destruíram a capital Jerusalém, saquearam o templo, levaram os utensílios do templo, da casa do Senhor, e junto com isso, diz a Bíblia que eles levaram mais uma grande quantidade de povos e de pessoas da nação de Judá. Dentre esses povos, diz a Bíblia, dentre essas pessoas, diz a Bíblia, que eles escolheram os mais instruídos,
os jovens mais preparados, mais cultos, mais intelectualmente preparados, e eles levaram, diz a Bíblia que Aspenaz, o chefe dos eunucos do rei da Babilônia, do grande imperador da Babilônia, recebeu a missão, a incumbência de separar do povo aqueles que fossem mais preparados, mais instruídos, mais sábios, mais inteligentes, mais estudados e mais cultos, e eles ou esses serviriam diretamente à corte do rei da Babilônia, que eram os caldeus. Dentre esse povo, dentre esses que foram, diz a Bíblia, que foram 4 jovens, por nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então Deus permitiu que a grande Babilônia viesse sobre Judá e governasse Judá, e governasse esse povo, retirando eles da terra. Essa era a estratégia daqueles imperadores naquela época, Isaac. A Síria tirou o povo de Israel da terra, e a Babilônia veio e arrebatou e arrancou o povo de Judá da terra também. E a Bíblia diz que eles foram levados cativos para a Babilônia, eles foram levados e feitos como prisioneiros. Há um texto no livro do profeta Ezequiel, salvo engano, ele nos dá mais ou menos um panorama do que estava acontecendo nessa época com o povo judeu, com o povo de Judá, quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Diz a Bíblia, no comecinho do livro de Ezequiel, ele diz que quando nós chegamos na Babilônia, nós nos sentamos às margens do rio Quebar, e a Bíblia diz que eles choravam com saudade de Sião, com saudade de Jerusalém, com saudade da terra deles. Foram feitos cativos, foram feitos prisioneiros. Irmãos, a história diz que os caldeus, os babilônios, eram um povo absolutamente violento. Eles tinham um rei sanguinário, eles tinham um ditador sanguinário. Um deles, talvez um dos mais conhecidos, Nabucodonosor, talvez tenha sido um dos seus reis mais sanguinários e mais poderosos também. Um dos que mais ampliou o governo, mais ampliou o império da Babilônia. Os irmãos vão perceber, se os irmãos lerem o livro de Daniel, que quando ele faz um decreto, esse rei chamado Nabucodonosor, ele faz um decreto e ele diz: a todos os povos da terra. Babilônia governava quase que a terra inteira, mandava quase que na terra inteira. Nabucodonosor, esse homem, mandava quase que na terra inteira. Ele alarga as fronteiras, ele domina outras nações, ele conquista. É um rei poderoso e embriagado pelo poder. Além de ser um rei sagaz, diz a Bíblia que ele, Nabucodonosor, não tinha limites. Ele invadia, ele conquistava, ele tomava, matava os inimigos, tomava terra, pegava os despojos, saqueava o tesouro das nações que ele invadia, que ele conquistava. E não foi assim, não foi diferente com Judá. Foi assim com Judá. Diz a Bíblia que esse povo, o povo de Judá, enquanto eles se voltavam para Deus, Deus abençoava, Deus prosperava. Mas quando eles se voltavam contra Deus, viravam as costas para Deus, diz a Bíblia que Deus permitia que os inimigos vinham sobre ele. Mas aí chega um momento tal de decepção, de afastamento de Deus, de distanciamento de Deus, que Deus permitiu que a grande Babilônia invadisse Judá. Um pouquinho de história para você hoje, e já vou dando uma dica aí para os que estão estudando, não é? Nos livros históricos. Judá foi conquistado pela Babilônia, 586 a.C. Entra o grande exército do imperador da Babilônia, destrói tudo, destrói o templo, leva os instrumentos sagrados do templo, as taças de ouro, as coisas de ouro. Eles levam tudo para a Babilônia. E esse rei chamado Nabucodonosor, ele era considerado pelos caldeus como Deus. Eles tinham a figura dele como um Deus. Não existia limite, não existia nada que ele não podia fazer. Diz a Bíblia que ele decide fazer uma estátua para que ele fosse adorado. Ele queria fazer uma estátua onde as pessoas pudessem se curvar diante dela e o adorá-lo e o reverenciá-lo como Deus. Diz a Bíblia, o texto nos dá conta que ele fez uma estátua de aproximadamente, diz a palavra do Senhor no texto que nós lemos, de 60 côvados de altura.
e 4 de largura. Isso dá mais ou menos, para que os irmãos tenham uma ideia, 60 côvados corresponde a mais ou menos 40 metros de altura. Imagina, quase meio quarteirão de estátua, de bronze, por 4 metros de largura, 40 de altura, por 4 metros de largura. E diz a Bíblia que ele deu uma ordem para todos do reino, de todas as línguas e povos e nações, no momento em que ouvissem o som dos instrumentos, que fossem tocados, todos, independente de onde eles estivessem vindo, todos eles deveriam se curvar diante da estátua do rei Nabucodonosor, como forma de adoração, como forma de reverência. Ele deveria ser reverenciado e adorado como rei. Ele queria ser adorado, ele estava na condição de exigir. Ele era o grande imperador, ele era o grande ditador, era o sanguinário, temível rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. E lá no meio daquele povo, de tantas línguas e de tantas nações, tinha um povo que tinha vindo de Judá, os hebreus que vieram de Judá, dentre eles esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que quando chegaram lá receberam o nome caldeu. Daniel passou a se chamar Beltesazar, os outros passaram a se chamar Abidnego, Sadraque e Mesaque. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são nomes caldeus, trocaram o nome deles, falaram que eles tinham que aprender a língua dos caldeus, falaram que eles tinham que aprender a literatura caldeia, que era a literatura da Babilônia, porque eles iriam servir diretamente no palácio, iriam servir os nobres, iriam servir no palácio do grande imperador Nabucodonosor. E quando diz o texto que tocou os instrumentos, ou tocaram os instrumentos, diz a Bíblia que todo o povo se curvou diante da estátua. Nós paramos no versículo 6, mas o texto segue. Todos se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor e adoraram Nabucodonosor, e deram vivas a Nabucodonosor, e disseram palavras de adoração a esse grande, temível e terrível rei Nabucodonosor. Porém diz o texto que no meio desta multidão estavam 3 jovens, exatamente aqueles que tinham vindo lá da tribo de Judá, ou do reino de Judá. Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diz a Bíblia que eles decidiram não se prostrar diante da estátua, porque aquilo ia contra aquilo que eles aprenderam. Eles aprenderam desde muito cedo, segundo a lei de Moisés, que a gente deve se prostrar apenas para Deus. E eles aprenderam: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. É um dos mandamentos da lei de Moisés. Então, quando eles aprenderam isso na infância, isso foi impresso no estado, na consciência, na mente, na memória deles, no estado infantil. E quando eles cresceram, eles continuaram com esse entendimento: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E quando eles estavam diante da estátua de Nabucodonosor, e todos se curvaram, diz a Bíblia que eles decidiram permanecer de pé, e eles não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor. Diz a Bíblia que logo chega a notícia para o rei Nabucodonosor, que no meio dessa multidão de pessoas, existem 3 que resolveram desafiar o seu decreto. E o decreto do rei Nabucodonosor era: aquele que não se curvar, ou aquele que não se ajoelhar adorando a estátua, será na mesma hora lançado numa fornalha de fogo ardente. Então ele vai ser lançado na fornalha, porque ele decidiu desafiar o edito, o mandato, o decreto do rei. E chegou ao rei a notícia, e diz a Bíblia que ele mandou chamar esses 3, e pergunta para eles ainda: Sadraque, Mesaque e Abidnego, talvez vocês não entenderam a ordem, vocês não estão falando ainda direito a língua, talvez vocês não compreenderam. Vocês entenderam, é de propósito, é porque vocês realmente querem, que vocês não se prostraram diante da estátua. Vamos dar uma outra chance para eles. Às vezes eles não entenderam a ordem, eles não estão familiarizados ainda com a língua do reino. Eles vieram lá de Judá, e nós falamos caldeu aqui, caldeus aqui, então talvez eles não compreenderam. E o rei pergunta de novo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós vamos mandar tocar de novo os instrumentos, vocês estão dispostos a se curvar? E eles dizem para o rei: rei, nós entendemos perfeitamente a ordem,
Nós entendemos tudo o que foi feito e o que foi dito, que nós devêssemos nos curvar. Porém nós entendemos, Rei, que nós devemos só adorar ao Deus dos céus. Por isso nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. E o rei pergunta de novo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é de propósito? E eles disseram: Rei, é de propósito. O rei, diz a Bíblia, que ele se enfureceu e disse: vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. É isso que a Bíblia diz, é essa expressão que a Bíblia usa, fornalha de fogo ardente. E eles disseram: Rei, o Senhor pode nos lançar onde o Senhor quiser, na fornalha de fogo ardente, onde o Senhor quiser, nós não vamos nos curvar. A Bíblia diz que o rei se enfureceu de tal forma, que diz a Bíblia, ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, para que ela tivesse 7 vezes mais aquecida, para que não houvesse dúvida alguma, de que eles não sairiam de lá vivos. No momento em que eles fossem lançados, talvez, antes deles chegarem lá, eles já tornariam cinza. Antes de bater no chão, eles já tinham se tornado cinza. Diz a Bíblia que o rei enfurecido faz isso, manda aquecer. E os homens, irmãos, que aquecem a fornalha, e aqueles que vão lançar, que vão jogar Sadraque e Abidnego dentro da fornalha, diz a Bíblia que eles morreram na porta da fornalha. Só com o vapor, com o bafo que saiu da fornalha foi suficiente. Está na Bíblia. Foi suficiente para que aqueles homens morressem. E lá dentro foi lançado esses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes caldeus eram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Contei essa história para os irmãos e fiz essa introdução, porque é daqui que eu quero começar a mensagem nesta noite. É no momento em que eles caem na fornalha, é no momento em que eles chegam na fornalha. Eles foram lançados por ordem de um rei, de um imperador tirano. Diz a Bíblia que esse rei Nabucodonosor, mais um pouquinho de história para os irmãos. Esse rei Nabucodonosor, ele era tão tirano, ele era tão arrogante, ele ostentava tanto, que diz a Bíblia, depois de que tudo isso aconteceu, e o desfecho que teve na história, que eu vou dizer para você qual é, depois de tudo isso aconteceu, diz a Bíblia, que ele está um dia andando no palácio dele, e ele diz: tudo isso foi eu que fiz. Ele diz isso, Silas, tudo isso foi eu que fiz. Todas essas grandezas, todas essas construções, eu que edifiquei, eu que conquistei, eu que fiz, eu que sou cara, eu sou temido, eu sou respeitado, tudo isso aqui foi eu que fiz, e eu reino e governo sobre tudo isso aqui. Diz a Bíblia que ele ainda não tinha acabado de falar, está no capítulo 4 e 5 de Daniel, ele ainda não tinha acabado de falar isso, Deus do céu disse para ele: ei, o seu reino será tirado de ti. E quer saber? Você será tirado do meio dos homens e lançado no meio dos animais. Você não vai ter teto sobre você mais. Você vai comer da grama que os animais comem. E você vai viver ao relento. E o sereno da noite e da madrugada vai cair sobre você. Ele nem tinha terminado de falar. Diz a Bíblia que ele se enlouqueceu a ponto dos nobres, daqueles que estavam no palácio, tirar ele de lá, irmãos. Jogou ele para fora do palácio. E ele pastava como os animais do campo pastavam. Ele comia grama, e o relento, a chuva, o sereno caía sobre ele, a ponto de que começou a crescer pelos sobre esse homem chamado Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque ele desafiou Deus, Pedro. Ele disse: tudo isso é meu, sou eu que faço. E a Bíblia diz, isso é sério, que Deus não dá a sua glória para outro. A glória é de Deus, o poder pertence a Deus, a majestade é de Deus, o domínio é de Deus, tudo é do Senhor, pertence a Ele. Ele disse: tudo isso é meu. Deus disse: não, vou te mostrar quem manda nesse negócio. E a Bíblia diz que ele saiu do trono e foi pastar com os animais. Deus é assim. A mesma Bíblia diz
que Deus tira o homem do pó, do monturo. Deus tira o homem da miséria. Deus tira o homem do lodo. Deus tira o homem da lama e põe ele assentado diante de príncipes. A Bíblia diz isso. Alguém já leu isso na Bíblia? Deus tira o homem da lama, Deus tira o homem do barro, do lodo, e põe ele assentado diante de príncipes. O mesmo Deus que faz isso, tira o homem do trono e põe ele para comer junto com animais. A diferença é que esse homem que está na lama, no pó, se ele buscar o Senhor e clamar pelo favor de Deus, Deus é capaz de tirar ele de lá e botar ele assentado diante de príncipes. Por isso, irmãos, a Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo. A soberba é algo muito sério para Deus. Eu faço, eu aconteço, comigo ninguém pode. Tem uma planta assim, não tem? Comigo ninguém pode. Eu faço e pronto, e acabou, e tem que ser do meu jeito, e eu não aceito de outro jeito. Soberba. A Bíblia diz: Deus resiste. Sabe como eu entendo esse versículo? Deus resiste soberbo. É como se Deus botasse a mão no peito dele e dissesse: ei, passa por cima de mim então. Vem, passa por cima de mim. Muitas coisas não acontecem na vida, as coisas não caminham, porque às vezes a gente esconde uma soberba lá no fundo, e Deus está dizendo: eu vou te travar. Mas o mesmo versículo continua: Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Humildes, irmãos, humilde de verdade, não é aquele que diz, tem maior orgulho de ser humilde, né? Humilde de verdade, humilde de coração sincero, diante do Senhor. A Bíblia diz que Ele dá graça. Então, se o soberbo ele para, o humilde ele diz: passa, tenha a minha bênção, eu vou te abençoar. Então esse foi Nabucodonosor, o homem que decidiu desafiar Deus. Deus disse: então sai do trono, Nabucodonosor, e você vai agora pastar junto com os animais do campo. Na sequência de Nabucodonosor entra um rei, filho dele, chamado Beltsazar. E diz a Bíblia que esse Beltsazar um dia resolveu fazer uma festona muito grande, milhares de pessoas, os nobres da corte. E depois, lá pelas tantas, talvez depois de tomar um monte de vinho, já alto, se lembrou que lá no depósito real estavam os instrumentos do templo de Judá, que ficava em Jerusalém, o templo de Salomão. Se lembrou das taças de ouro que o seu pai Nabucodonosor tinha trazido, dos instrumentos das jarras, e ele decidiu e mandou alguém lá e disse: traga aquelas taças, traga aquelas jarras de ouro, vamos beber nelas, naqueles instrumentos desse templo dos judeus, traga para cá, vamos beber. Só que aquilo era sagrado, irmãos, porque a Bíblia diz que Salomão consagrou ao Senhor. Sabe o que significa consagrar? Separar, entregar, querido. Quando nós consagramos ao Senhor, a nossa vida, aquilo que nós temos, passa a ser dele. Ele é dono, ele passa a ser o Senhor de tudo que nós temos. Nós entregamos para ele. Tudo aquilo foi consagrado. E o rei mandou buscar Beltsazar, o filho de Nabucodonosor. Enquanto eles estão lá bebendo vinho, bebendo as coisas naquelas taças, utensílios e instrumentos do templo, diz a Bíblia, que o rei começou a ver, e aí de repente aparece uma mão, só uma mão cortada, escrevendo na parede uma frase, no alfabeto caldeu. E ele começou a olhar, ele achou que ele estava alto demais, aí ele esfregou os olhos e firmou a vista, e olhou e viu, e não, estava sendo escrito mesmo. E o que estava escrito na parede, diz a Bíblia que era Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele olhou aquilo e disse: o que isso quer dizer? Chamaram Daniel para interpretar o que estava escrito, e Daniel disse para ele: essa expressão, Mene, Mene, Tekel, Parsim, significa: você foi pesado na balança, querido, e foi achado em falta. O Senhor está dizendo: contado foi o teu reino,
pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Prepara-te, porque o Senhor vai tirar o reino de você. Diz a Bíblia que na mesma noite um homem morreu. Foi brincar com o que não devia, era sagrado ao Senhor, tinha sido consagrado a Deus. Diz a Bíblia que o Senhor disse: você não vai seguir no trono mais. Durou pouco esse tal de Belsazzar, porque ele decidiu desafiar Deus também, como tinha feito Nabucodonosor. Mas agora Nabucodonosor manda jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, porque eles decidiram desafiar Nabucodonosor. Diz a Bíblia, na continuidade, que os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego morreram na porta da fornalha, e eles ficaram de longe assistindo. Eu imagino como é que deveria ser o camarote real, assistindo os homens serem lançados naquela fornalha. Estava Nabucodonosor, toda a corte dele, o séquito real, assistindo, enquanto os homens foram lançar, e viram que aqueles que lançaram foram mortos, e jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E eles começaram a olhar, e esperavam ver as cinzas caindo no chão, mas a Bíblia diz que o rei começou a olhar, e todos aqueles homens que estavam lá começaram a olhar na direção da fornalha, e ao invés de caírem cinzas no chão, diz a Bíblia que eles viram os homens que foram lançados na fornalha andando, passeando dentro da fornalha no meio do fogo. E eles inacreditavelmente, era impossível aquilo acontecer, disseram para o outro: não é possível. E aí alguém mais atencioso disse para o rei: rei, nós não lançamos 3, rei? Ele disse: sim, lançamos os 3. E aí a pessoa diz para o rei: mas eu vejo 4. Não estão apenas 3 andando no meio do fogo, passeando no meio da fornalha? Eu vejo 4. E este disse: e o 4? Aquele que eu estou vendo é semelhante ao Filho de Deus, ou ao filho dos deuses. Ok. O que eu quero dizer para vocês, pegando esse texto agora, e que a gente pode tirar algumas lições, eu passei por ele essa semana, e mais uma vez eu li a história desses 3 homens, e falou muito forte ao meu coração, como nós estamos precisando de pessoas que tenham compromisso com Deus, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso quem não nega o nome dEle. Deus tem compromisso com quem serve Ele de verdade. Deus tem compromisso com quem não apenas coloca no carro. Deus é fiel, mas Ele diz para Deus: eu também sou fiel. Deus tem compromisso. E o que nós aprendemos nessa passagem, e é sobre isso, irmãos, que eu quero falar, dentro desses minutos que nós temos, o que nós aprendemos nesta passagem é que estes homens nos ensinam que a fidelidade a Deus, Michele, é uma questão inegociável. Existem coisas que nós vamos negociar, existem coisas que nós vamos ceder, existem coisas que nós podemos conversar. A gente não precisa ser radical, nós não somos cristãos xiitas, amém, irmãos? Nós não somos xiitas, radicais, não, ao contrário. Deus nos deu um espírito de mansidão, Deus nos deu um espírito para agregar, Deus nos deu um espírito de restauração. Existem coisas que nós podemos negociar, mas existem coisas na nossa caminhada com Deus que é inegociável, dentre elas a nossa fidelidade para com o Senhor. Aquilo que nós compreendemos e entendemos de Deus, aquilo que nós sabemos do que Deus fez por nós e nos alcançou, quem é Deus na nossa vida, isso é inegociável. Dentro disso eu quero dizer para os irmãos nesta noite, que existem lugares que não nos cabem, existem coisas que nós não podemos fazer. Eu falava hoje com o Caio, conversávamos um pouco sobre a vida e sobre tantas coisas. Existem lugares que não nos cabem, existem coisas que nós não podemos fazer, é inegociável para nós. Por quê, irmãos? Porque agride a nossa fidelidade para com Deus, agride a pureza do nosso relacionamento para com Deus.
Se você for fiel ao Senhor, Deus sempre será fiel a você. Podem te lançar em qualquer fornalha, podem te lançar em qualquer lugar. Antes de você chegar, ei, o quarto homem vai estar esperando por você lá. Ele disse: vem, eu estou com você. Você não está sozinho nisso, você não está sozinho nessa. O problema é que às vezes a gente quer que Deus seja fiel para nós, e a gente compra adesivo, e a gente põe pulseira no braço escrito: Deus é fiel. Deus é sempre fiel. Fidelidade é um atributo de Deus. Mas e nós, irmãos, somos fiéis ao Senhor? Nós somos fiéis a Ele, com que nós somos, fiel nos pensamentos, nas intenções, nas ações, com que nós somos, com que nós temos, com a nossa capacidade, com as nossas habilidades, com aquilo que nós podemos fazer. Nós somos fiéis ao Senhor? Ou nós temos uma fidelidade conveniente, quando convém? Semana passada nós visitamos uma família, eu com a Andréia, visitamos uma família, um dia desses, e me chamou muita atenção, uma família não cristã evangélica. Me chamou muita atenção a fala deste casal. O marido disse para mim: pastor, eu sinto mal quando eu só vou falar com Deus quando a coisa está ruim. Ele disse para mim: Pedro, eu sinto mal, parece que eu só procuro Deus quando a situação complica para mim. Quando está tudo bem, eu vou dizer para o senhor, eu nem lembro dele. Então agora, um homem de caráter, irmãos, um homem de caráter, porque ele disse: agora eu tenho dificuldade de falar, de pedir, porque a minha consciência vem dizer para mim: agora você quer Deus? Quando você está bem, você nem olha para Ele. Me disse ele. Um dia desses atrás, estávamos eu e André atendendo esse casal. Eu achei interessante isso, porque nós, irmãos, que estamos na igreja, que lemos a Bíblia, não é, Betinho? Conhecemos o Senhor, entregamos a nossa vida para o Senhor. Às vezes a gente perde esse senso de crítica, a gente perde esse sentimento de que a gente precisa se voltar para o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos, nós não podemos só lembrar de Deus quando as coisas não vão bem. Nós podemos lembrar de Deus quando as coisas nos vão bem, sim. Quando as coisas estão mal, sim, nós podemos buscar do Senhor. O salmista diz: eu clamo por Ele na angústia, e Ele me ouve. Quando nós não estamos bem, Ele é o nosso porto, é nele que nós vamos buscar. Mas quando as coisas estão bem, lembre do Senhor também. Ei, busque o Senhor também. Mantenha a sua fidelidade com Ele intacta. Eu conheci pessoas, nós tivemos pessoas aqui, um casal aqui, alguns anos atrás, quando nós começamos aqui, que era bênção, estava conosco aqui, trabalhava os dois, numa dificuldade, não tinha carro. E aí os irmãos buscavam, tinha sempre um casal que buscava, trazia para a igreja todos os domingos, e foi bênção, foi meses e meses a fio assim, trazia as crianças, era aquela alegria. De repente pararam de vir na igreja, e eu perguntei para esse casal que buscava, para o irmão: pastor César, cadê o casal? Fulano? Passo lá, não está na casa, sai. Aí um dia me trouxe a notícia, ele disse para mim: pastor César, pastor, eu fui à casa daquele fulano, perguntei para ele falou assim, que eles compraram um carro agora, eles estão aproveitando a vida um pouco. Compraram um carro agora e estão aproveitando a vida um pouco, estão aproveitando para sair, conhecer lugares que não conheceram, aqui mesmo, lugar aqui na cidade. Falei: Jesus, um carro. Estão aproveitando a vida um pouco. Irmãos, nunca mais voltaram. Deve estar aproveitando a vida ainda, já deve ter ido mais longe, né? Itu, Alberto Moreira, deve ter saído mais longe agora. É assim. Estava aqui firme, teve coragem de dizer isso. Compramos um carro e agora nós estamos aproveitando a vida um pouco. Irmãos, esses homens aqui
não negociaram a fidelidade deles. Talvez esse seja o principal ensino desse capítulo. É lindo o milagre, é lindo a gente saber que quando eles caíram lá, tinha um anjo do Senhor esperando, não é? Quando eles caíram na fornalha, Deus já estava lá esperando, lançaram eles, os homens que lançaram viraram cinza num momento, instantaneamente no momento em que lançaram, e eles caíram. Diz a Bíblia que o Senhor os amparou, eles andavam dentro da fornalha. É lindo, mas nós não temos dificuldade de acreditar nisso, amém? Eu não, irmãos, eu creio que Deus faz isso, os irmãos creem? Deus faz. Então nós não temos dificuldade de acreditar nesse milagre. Por isso que para mim, eu acho que o ensinamento mais importante desse texto é essa fidelidade, essa posição que esses jovens crentes em Deus mantiveram. Eu não negocio, eu vou até certo ponto, daqui para frente eu não vou mais. Por que não? Alguém vai dizer para você, mas tenha dó, acha que Deus está preocupado com isso? Por que você não faz? Por que você não vai? Por que você não bebe? Por que você não usa droga? Por que você não fuma? Por que você não se droga? Todo mundo faz, é normal. Jovem, solteiros, adolescentes, por que você não tem uma vida sexual ativa? Por que você não se relaciona com a tua namorada? Isso é normal, ei, caretice. Você diz, não para mim, é inegociável para mim, eu não posso, porque Ele é fiel comigo, eu preciso ser fiel a Ele, naquilo que me toca, na parte que me toca, porque como que nós vamos nos colocar diante dEle? Como que nós vamos orar, clamar, buscar, pedir, se nós não temos o mínimo de fidelidade para com o Senhor naquilo que nos toca? Esses jovens nos dão esse exemplo. Vocês vão ser lançados, serão lançados na fornalha. Pode lançar. O que eu aprendo aqui, quando eu olho esse texto, é que nós estamos numa jornada com Deus, numa caminhada, irmãos, e nós estamos sempre pedindo para o Senhor. Aliás, isso é a tônica do momento, é o que norteia a vida do cristão, é o que nós estamos mais ouvindo hoje em dia. Ser cristão igual livre de problemas, é o que mais tem sido vendido, é o que mais tem sido anunciado. Eu disse vendido, porque é esse evangelho que tem sido vendido. Você não vai ter problemas, você não vai enfrentar mais batalhas, você não vai ter luta. Ei, o inimigo é o inimigo vencido, a vitória é tua, é de vitória em vitória. Isso é o que é anunciado. Mas o que eu aprendo aqui com esse texto é que Deus, Ele não nos livra dos problemas, Ele não nos livra das situações difíceis, Ele não nos livra das fornalhas da vida, mas Ele nos livra na fornalha. Ele não impede que nós atravessemos momentos de dificuldade, mas é lá naqueles momentos mais difíceis que Ele está conosco, nos ajudando a caminhar. Deus não livrou esses jovens da fornalha, mas Deus os livrou na fornalha. E tem gente orando para que Deus livre. Senhor, não me deixe passar, amém. Só que se você tiver que passar, mas se o Senhor estiver na sua vida, tudo vai ser diferente. Nós podemos passar por apertos, circunstâncias de dificuldade, sim, podemos e vamos, porque isso tem um nome, chama vida, Bianca, vida, não tem outro nome. Escassez, privação, dificuldade, problema, incompreensões, diferenças, angústia, sofrimento, dor, depressão, ansiedade, isso chama vida. Tomara que você nunca passe por isso, mas não existe promessa na Bíblia para nos livrar de tudo isso. Ao contrário, Jesus disse: o mundo vai ser mal com vocês. Ei, vão ter aflição, gente, vocês vão chorar,
Ou é tão difícil pregar isso domingo à noite, mas é a verdade, é o que a Bíblia diz. Mas ele disse: eu estou com você. Jesus, queridos, não é aquele que abandona o barco quando a onda sobe. Jesus não é aquele que abandona a embarcação quando o mar fica bravio, o mar da nossa vida, quando as ondas se levantam, não. Jesus não é aquele que abandona a gente no momento mais difícil, não. Ele acalma a tempestade, diz a Bíblia. Ele não sai do barco, ele passa conosco. E a hora que chega o momento que ele entende que deve dizer basta, ele diz: ei, basta. Mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. E sabe o que acontece? Diz a Bíblia: tudo se faz bonança. Ele não nos livra do mar, ele não nos livra da tempestade, mas ele nos livra na tempestade, no mar, na fornalha, no problema, na luta, porque nós precisamos aprender algumas coisas com ele. É isso que eu aprendo aqui nesse texto. Deus não livrou esses homens da fornalha, não. Ele permitiu que eles fossem até a última consequência, a ponto daqueles que os lançaram morreram. Mas ele disse: vem aqui, vamos andar nessa fornalha junto. Há um texto de Isaías 43:2 que diz: ei, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Oh, que promessa! Não diz se passares, diz quando passares. É porque a gente vai passar, teremos esses momentos. Eu aprendo nesse texto com esses homens que eles foram fiéis a Deus, e nós devemos ser fiel ao Senhor, não pelo que Ele faz, mas pelo que Deus é. Falei sobre isso nessa visita que nós fizemos esses dias, que eu disse para os irmãos sobre esse casal. As pessoas estão querendo servir a Deus, ter um relacionamento com Deus, com base no que Deus pode fazer, naquilo que Deus pode fazer de bom para mim. Não é assim, irmãos? O que Deus pode fazer de bom para mim? Deus pode fazer tantas coisas na minha vida. Então eu preciso ter um relacionamento com Ele. Ele vai fazer tudo o que eu quero, Ele vai fazer tudo aquilo que eu sonho, Ele vai realizar todos os nossos sonhos, Ele vai resolver todos os nossos problemas. Então eu preciso ter uma relação com Ele. Não, queridos, esses homens tiveram uma relação com Deus, não pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é. Quando o rei disse para ele: vocês entenderam o decreto? Entendemos. Você tem certeza? Temos certeza. Se vocês não se curvarem, vocês serão lançados na fornalha. Eles disseram: não importa, rei, não importa. Nós vamos perder a vida se a gente tiver que perder, mas eu sei quem Ele é. Eu não posso. Ei, tem coisas que a gente não pode, é porque Ele é. Não é pelo que Deus vai fazer, mas é pelo que Deus é na sua vida. É adorá-lo, é servi-lo, é relacionar com Ele pelo que Ele é. É isso que o Senhor busca de mim, em mim e em você. É adorá-lo pelo que Ele é estar na igreja, num culto como esse. Não é porque Deus vai fazer, é pelo que Ele é. Jesus estava ensinando e falando com as pessoas, com aquele núcleo mais extenso dos discípulos, não apenas os 12, porque tinha um núcleo maior, tinha outros discípulos que acompanhavam, que seguiam Jesus, um núcleo mais extenso e mais outras pessoas. E a Bíblia diz que Jesus ensinava, e Jesus começou a falar um pouco mais duro, uma palavra de confrontação. Ei, palavra de confrontação não é de acusação. Nós podemos até ser confrontados pelo Senhor, mas não é acusado. Nós não somos acusados por Ele.
Ele nos confronta com a palavra para que a gente melhore o nosso entendimento sobre Ele, o nosso relacionamento com Ele, a nossa posição nele. Jesus estava falando uma palavra de confrontação, e diz o texto que eles começaram a ouvir, e não gostaram muito daquilo que Jesus falava, e começaram a sair. Guilherme, foram saindo, e alguns dos discípulos preocupados, porque o povo ia embora, diz a Bíblia que eles se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, o povo está indo embora, maneira um pouquinho. Ei, é muito dura essa palavra, esse povo está indo embora, maneira um pouco, pega mais leve. Jesus disse: a palavra é essa, vocês querem ir também? E a Bíblia diz que um disse: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavra de vida eterna? Para onde iremos nós, irmãos, se não for o Senhor? Há um texto que diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós? Eu tenho falado com pais, aqui e fora daqui, e todas as vezes que eu converso com pais, eu falo: ei, pai, mãe, traz o seu filho para a igreja, traga o seu filho para a igreja, ensina os seus filhos a criar vínculos com a igreja, a ter amigos na igreja, a participar da vida da igreja, do dia a dia da igreja. Pai, mãe, ensinem, eu tenho dito isso. Ensina a criança, insiste com o adolescente a estabelecer vínculos, a participar das atividades da igreja. Quem é adolescente, a participar do ministério, do grupo de adolescentes. Quem é criança, estar nas crianças, jovens com jovens, casais nos casais. Eu tenho dito isso. Pais, ensinem, insistam, porque esse mundão está perdido, gente. Esse mundão está perdido. O que vão ser das nossas crianças, dos nossos adolescentes? André trabalha na educação do município. Tem dia que ela chega me contando coisas, a gente fica com o coração quebrado, e pedindo para que Deus faça, entre com providência, use as nossas vidas, nos ajude a alcançar essas pessoas, essas crianças de 9 irmãos. André tem um aluninho de 10 anos, ela me mostrou esses dias, um menininho de 10 anos, foi internado já não sei quantas vezes, viciado em crack, irmãos. 10 anos, não é único, são vários. Meninas de 9, 10, 11 anos, com vida sexual ativa. E onde está a igreja? Onde nós estamos? E a gente oferece adolescentes, crianças. Por quê? Porque aqui, irmãos, é o lugar, diz a Bíblia, que onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre, é onde os seus filhos vão receber formação espiritual, caráter espiritual, aprender a temer ao Senhor, a se relacionar com Deus. Mas eles precisam estar inseridos, porque senão o mundo abraça. Para onde iremos nós? Para onde iremos, irmãos? Para onde este mundo está indo? Existe uma geração no Brasil que, se Deus não tiver misericórdia, irmãos, eu não sei o que será. Eu não sei o que será daqui a uns anos, se Deus não tiver misericórdia. É uma geração que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe interpretar. São analfabetos funcionais, que estão mergulhados em drogas, crianças, adolescentes, sexo liberado, gênero, não se discute mais agora masculino e feminino, não tem isso mais. É isso que está acontecendo nesse mundo podre. Sirva o Senhor pelo que Ele é. Só Deus pode mudar essa realidade. E nós, como pais, nós somos responsáveis para inserir os nossos filhos no dia a dia da igreja, e tudo aquilo que a igreja oferece e proporciona.
Ah, queridos, às vezes eu fico de madrugada acordado. Eu fico falando com Deus: Senhor, tem misericórdia das nossas crianças, Senhor. Olha para as nossas crianças. Que futuro pode ter uma nação, Pai, com crianças que com 9, 10 anos são internadas e viciadas em drogas, pais traficantes. Um dia um deles chegou para André Aluninha e disse: tia, 7 anos, salvo engano, André me contou. Ele disse: tia, meu pai vende droga, tia. Eu sei até onde ele guarda, dentro da lata de arroz. Ô tia, mas ele não é ruim não, ele é bom. Ele vende droga para fazer macarrão para nós, macarronada para nós. 7 anos, gente. O que vai ser esse menino se Jesus não entrar na vida dele? O que vai ser? E tem gente querendo que Deus dê carro, dê casona, dê isso e dê aquilo. Não, irmãos. É servir a Deus pelo que Deus é. É verdade que Ele faz. É verdade que Ele faz. Mas a recomendação bíblica para nós é: buscai primeiro o reino. O reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando a gente prioriza o reino, quando a gente cuida do reino, Deus cuida das nossas coisas. Quando a gente cuida do reino, Deus cuida da nossa família, Deus cuida das nossas necessidades, Deus cuida dos nossos desejos. Sim, eu disse esses dias aqui, na Lia, lá no restaurante, Deus não dá só o necessário, não. Deus é o Deus que concede o desejo do coração, não é, Lia? Deus concede o desejo do coração. Mas quando a gente prioriza o reino, quando a gente olha para o reino e diz: Senhor, se o Senhor fizer alguma coisa na minha vida, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer nada na minha vida, o Senhor é Deus do mesmo jeito. É isso. Se Deus quiser te curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, Ele é Deus do mesmo jeito. Se Deus quiser resolver o seu problema conjugal, seja de que área for, Ele é Deus. Se não resolver, Ele é Deus do mesmo jeito. Porque a nossa relação com Ele tem que ser pelo que Ele é, não pelo que Ele faz ou pode fazer. Quando nós aprendemos a nos relacionar com Deus e criar um vínculo de dependência, nós vamos ver acontecer o que aconteceu aqui. O que eu aprendo nesse texto é que quando todos os recursos da terra se esgotam, eles não tinham mais recurso, não tinham mais para quem recorrer esses 3 homens. Era o decreto do rei, está aqui, ó. E o rei selou e disse: eu não volto atrás. Aquele que não se curvar será lançado na fornalha. Decreto. Não cabia apelação, não tinha um tribunal, nem um advogado para defendê-los mais. A palavra do rei era absoluta. Então esgotaram-se os recursos da terra. E eu aprendo aqui que quando esgotam os recursos da terra, começa os recursos do céu na sua vida. Ei, quando acabar os recursos aqui, quando você achar que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que não há mais o que fazer, que tudo está perdido, é aí que o Senhor começa a trabalhar na sua vida. É a especialidade dele, trabalhar com casos perdidos, trabalhar com causas perdidas, trabalhar com coisas que ninguém disse que é possível, mas Deus diz é. Eu aprendo no texto que quando todos os recursos da terra se acabaram, o 4º homem estava esperando eles na fornalha. O 4º homem quer entrar na sua vida. Ele está na sua vida. Ele quer agir em seu favor. Fica de pé, eu vou terminar esse culto nessa noite. Em que fornalha você está? Talvez você esteja em alguma. Talvez você esteja em alguma fornalha. Não é? Às vezes nós estamos em alguma fornalha na vida. Muitas vezes nós somos levados a essas fornalhas.
Não importa em que fornalha você está. O quarto homem da fornalha, o quarto homem está aqui nesta noite. Ele quer agir em seu favor. Creia. Eu te trouxe aqui para que você ouvisse isso. Fidelidade ao Senhor. Sirva porque Ele é. Não importa. Diga: eu não te largo por nada, Jesus. Aconteça o que acontecer, eu não te largo. Se você está diante de uma situação, ou diante de algo que requer uma intervenção de Deus, e eu posso garantir para você, eu garanto para você, eu disse eu garanto, disse de novo e vou dizer de novo, eu garanto para você, que o quarto homem vai agir em seu favor. Ele vai agir na sua vida. Se esse é o seu último recurso, se você tem tentado, tem corrido, tem buscado solucionar do seu jeito, da sua forma, não tem dado certo, chegou o momento de você entregar para Ele. Ele te trouxe aqui, está aqui nesta noite, querendo agir em seu favor. Isso é real, é verdade. Deus não nos reuniria aqui hoje se Ele não tivesse algumas coisas para nossas vidas. Oh, eu louvo a Deus, porque Ele nunca nos despede de mãos vazias, desanimados, desesperançados. Não. Nessa noite, o quarto homem se revela. Ele diz: eu estou esperando você. Eu já estava esperando você. Vamos juntos. Feche seus olhos por um momento. Eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Louve o Senhor.